Boa noite, gente. Segunda aula minha aqui, professor Alexandre de Filosofia. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos ver a aula sobre sexualidade e poder do filósofo Foucault, um dos filósofos mais importantes da segunda metade do século XX. Morreu em 1984 em decorrência do HIV. A AIDS estava surgindo naquele momento, ele contraiu o vírus e ele morreu por causa de doenças ocasionadas pelo vírus. É um filósofo extremamente importante, é esse carequinha aqui, que está falando no maio de 68, atrás do filósofo Jean-Paul Sartre. A obra dele entrou para diversas áreas do conhecimento, medicina, criminologia, direito, filosofia, sobretudo, as ciências sociais, todo mundo lê Foucault, história, pedagogia, ou seja, administração, até economia. A obra dele abarcou uma miríade de temas e de questões e conceitos que foram incorporados por várias áreas do saber. Esse autor, ele foi tão polêmico quanto genial no último século. E ele, no momento da obra dele, ele começou a se perguntar pela relação entre sexualidade e poder. Será que a sexualidade ela foi empoderada historicamente de uma maneira meramente negativa? Será que a nossa sexualidade ela foi anulada, privada, castrada, anulada por alguma injunção ou com alguns agentes de poder? Será que existem esses agentes mesmo como nós imaginamos? Será que o cristianismo é tão perverso assim como alguns acham, que o cristianismo teria reprimido profundamente a sexualidade humana? Ou será que tudo isso não é fruto de uma série de explicações que não batem muito com os dados históricos e com outras possibilidades de análise desses mesmos conteúdos? Ora, é preciso então começar mostrando como é que Foucault polemicamente discorda da maneira como a psicanálise lida com a ideia de sexualidade. Só para vocês terem noção, o ponto de partida de Foucault, a gente poderia dizer assim, é um ponto de partida crítico em relação ao modo como a psicanálise interpretou a forma como nós ocidentais lidamos com a sexualidade. Só para você ter um pouco de ideia, dentro da psicanálise, que é uma tradição extremamente vasta, com autores, vai Freud, Firenze, Reich, Jung num certo momento, Reich depois rompe com ele, Lacan, tem tanta gente com tanto gabarito, para que a gente fique assim com um olhar um pouco de um fio condutor que atravessa toda a história da psicanálise. A gente poderia dizer exatamente o que o Foucault pensa, que a psicanálise, de uma maneira geral, ela não reduz a sexualidade ao ato sexual, ao coito, ao ato de penetração, na maior parte das vezes, no que se chamou de ato natural, entre vagina e pênis. Não, a psicanálise ela interpreta a sexualidade no âmbito da produção de prazeres, através de desejos ou de pulsões de natureza inconsciente no homem. Então, a maior parte dos atos humanos para a psicanálise são eivados de elementos derivados da sexualidade. Quando você está conversando com uma pessoa amiga e bebe um bom café ou come um bom prato, aquele gozo que você sente ao bater um papo gostoso ou comer algo gostoso, ele tem natureza sexual para a psicanálise de um modo geral. Ora, nesse sentido, a psicanálise interpretou o modo como nós ocidentais lidamos com os nossos prazeres de uma maneira extremamente negativa.